Bom, então o texto de hoje foi enviado pela Ana Paula Freire Castelo Branco. Eu tô falando de São Paulo, na verdade interior de São Paulo, embora eu seja da capital, e a Ana Paula me enviou uma redação do Acre. Eu tô muito feliz, Ana Paula, tenho certeza que você tá aqui. Nós recomendamos um documentário que foi o documentário ganhador do Oscar de melhor documentário deste ano. Então, o que esse documentário discute, né? Indústria americana, ele faz um paralelo entre questões de modos de vida dos chineses e dos americanos. Na verdade, ele começa, ou ele traz a polêmica do fechamento de uma fábrica da GM, que deixou 10 mil pessoas desempregadas, e traz também um famoso depoimento polêmico daquela criatura incrível, né, sendo irônica, que é o presidente norte-americano, que eu nem falo o nome, quando ele trouxe, no meio nas eleições, no meio de um comício, de uma fala, ele fez uma crítica severa aos chineses. Eu acho que por esse motivo também, esse tema é um tema muito forte. Nós tivemos questões de xenofobia muito graves em relação ao coronavírus ligados aos chineses, e esse é um dos motivos também que me fez refletir, que me fizeram refletir sobre a necessidade de discutir as questões de modo de vida dos americanos, mas relacionando com questões ligadas à China, que eu acho que são importantes a gente conversar, né? A gente tem hábitos muito semelhantes em questão de roupa, de música, de gosto e de consumismo que estão ligadas aos americanos. Então eu vou começar aqui falando sobre a estética do texto. Vocês não estão vendo o texto que a Ana Paula me enviou, mas ela me enviou um texto manuscrito. E aí eu vou puxar a orelha virtualmente da Ana Paula, que serve para todo mundo. Ana Paula, minha filha editou o texto para mim e foi lendo junto comigo. Ela não conseguiu ler metade das palavras. Ela é uma adolescente, ou uma pré-adolescente. Eu sou uma professora experiente que já li, perdi a conta, milhões de textos na vida. Tive dificuldade de ler algumas palavras que você escreve. Queridos, não corram esse risco. Você estuda, se prepara, e quando você vai escrever, eu não consigo ler o que você escreve. Quando eu falo que eu não consigo, gente, eu tô quase num nível de psicografia, tá? Eu entendo qualquer letra que você puser na minha frente, porque é o hábito, é a prática. Mas o corretor corrige muitos textos e ele não tem tempo, nem se ele quisesse, de perder 5 minutos entendendo o que eu não quis escrever. E aqui eu não tô falando de letra feia ou bonita, tá? Porque isso é uma referência que não existe, o conceito de feio ou bonito. Aqui eu falo de legível versus ilegível. Eu coloquei uma palavra ali entre parênteses que eu não consegui decifrar. Pelo sentido, eu acho que eu sei o que ela queria escrever, mas não posso garantir. Então, Ana Paula e todo mundo que tá aí, se precisar fazer um caderno de caligrafia, eu infelizmente não vou poder ir até o Acre passar a lição para você. Eu adoraria, viu? Já fui pro Acre, conheço. Mas peça para um professor, para sua mãe, alguém que tem uma letra legal, ou treina muito, tá? Depois eu vou falar a questão da letra maiúscula, minúscula, se mistura maiúscula com minúscula de forma, manuscrita. Hoje eu só vou falar sobre legível e legível. E esse texto teve problemas de legibilidade, tá? Então, muito cuidado. Se você não quer perder um ano da sua vida, treina. A questão da Ana Paula tá ligada a uma letra que é pequena, que é uma ótima estratégia para ocupar linhas, mas ela é uma letra redondinha ali que às vezes emenda uma palavra na outra, enfim, gente, cuidado com isso, tá? Eu não tô dispondo, tá, Ana Paula? Eu só tô usando exemplo, nem tô mostrando, mas para dizer que é um risco e cuidado com isso. Bom, então eu vou lendo parágrafo a parágrafo e vou mostrando aqui como é que eu costumo corrigir e o que eu faria de diferente aqui, tá bom? Então vamos lá. No documentário Indústria Americana, exibido pela plataforma digital Netflix, retrata as diferentes visões do mundo e um choque cultural entre trabalhadores norte-americanos e chineses. Fora de ficção, a odiada guerra comercial entre os Estados Unidos e a China tem trazido diversas consequências no que se refere à economia mundial. Nesse contexto, é necessário analisar como o
entre tais potências reflete negativamente e positivamente no Brasil. Olha, qual o objetivo do primeiro parágrafo de um texto para o Enem? O principal objetivo deste parágrafo é desenvolver uma linha de raciocínio que no Enem nós chamamos de tese, tá? Isso não é para todos os vestibulares, mas no Enem a gente chama de tese, que é a defesa veemente de um ponto de vista. Não pode ficar em cima do muro, tem que se posicionar. A minha recomendação é que seja aqui. Não é obrigatório, mas se você logo no começo do texto se posiciona, a chance de convencimento do leitor é muito maior, tá? Será que eu fiz isso aqui? Vamos procurar em que trecho ela defende e se posiciona, se ela fez isso? Então vamos lá. Retrata diferentes visões do mundo e um choque cultural. Isso já é ponto de vista, tá? Já é considerado. E fora da ficção tem trazido consequências no que se refere à economia também. É o modo, é o que ela percebeu. Isso não está explícito no filme, não estaria escrito na caixinha na época da locadora. Já é uma interpretação. Só que aí ela já vai colocando uma questão importante, que é abrir a discussão da argumentação no último período linguístico, onde ela diz: é necessário analisar como o embate entre essas potências reflete tanto positiva quanto negativamente no nosso país. Ou seja, ela traz a discussão que é lá para o Brasil. Por quê? Porque Enem, gente, só trabalha com Brasil, tá? Essa é a recomendação do avaliador manual. Quando o aluno não fala Brasil, quando o aluno não menciona nenhum país, quando ele está desenvolvendo a sua ideia, eu entendo que é Brasil. Mas percebam que na maioria dos temas do Enem, tem escrito no tema no Brasil. Problema da violência contra a mulher no Brasil, que é para deixar claro que você pode dar exemplos de outros países, mas a discussão tem que ser trazida para cá. Então, em termos de conteúdo aqui, a Ana Paula fez a lição de casa. Os problemas da Ana Paula, como eu já disse lá no grupo, estão mais ligados à competência 1, porque a 4 também, que está muito ligado a 1, ela já entendeu, ela está dominando. Ela tem uns problemas ainda de coesão intraparágrafo, mas a coesão entre parágrafos dela está muito boa. Então vamos lá. Vocês comigo já vão percebendo os errinhos aí, tá? Vai corrigindo junto comigo aí na sua casa. No documentário tal, retrata. Já vemos um probleminha aqui, vê se vocês percebem. No documentário retrata, está correto? Erro muito recorrente que provém de uma falta de revisão. Eu tenho certeza, se a Ana Paula lesse de novo esse texto, ela iria perceber que não é no, é o, tá? E é esse exercício que a gente tem que fazer quando a gente tem um sujeito um pouquinho maior, como é o que ela descreve aqui. Então, ao invés de no, então, o documentário, tá? Essa é a primeira questão. O documentário Indústria Americana, aqui foi erro meu, acredito, tá? Acho que ela fechou aspas, sim. Acho não, ela fechou, eu lembro. Eu colocaria uma vírgula aqui que não é obrigatória para separar a descrição do sujeito, tá? Documentário Indústria Americana, exibida pela... tá? Porque fica mais fácil quando a gente tem aí um elemento intercalado. O documento Indústria Americana, exibido pela plataforma digital Netflix, retrata as diferentes visões do mundo e um choque cultural entre trabalhadores norte-americanos e chineses, tá? Aqui está bem melhor, embora, deixa eu ver, enquanto eu estava lendo, lembrei. É uma dica que eu já dei, acho que para a própria Ana Paula no grupo, tá? Porque algum aluno escreveu, o documentário tal retrata. E eu sempre digo o seguinte, é importante que você diga o acesso. O documentário tal, disponível na plataforma Netflix, não precisa tanto detalhe como ela colocou, mas disponível na plataforma tal, exibido nos cinemas em 2020. Procura deixar claro que não foi alguém que contou, de fato, se você não viu, você sabe como poderia ver, tá? Porque senão parece que o seu professor te falou, te contou, você acreditou e nem sabe onde está o documentário, ok? É importante. Então, ok, bonitinho primeiro. Vantagem desse parágrafo, uma coisa que eu falo muito para vocês é em relação a período, tá? Aqui a Ana Paula usou 2 períodos. O que é um período linguístico para quem não lembra? Vai
do começo ou da letra maiúscula até o primeiro ponto. Qual é a recomendação? Que um bom parágrafo tenha 3 períodos. Aqui nós temos 1, tá? Então, letra maiúscula até o primeiro ponto. Aqui nós temos 2, ok? E aqui nós temos 3. Fez a lição de casa, cumpriu a meta. Por que a gente recomenda isso? Os períodos curtos são mais fáceis de ler, não formam aquelas orações subordinadas que ninguém entende e dão o seu recado num texto de 30 linhas com muito mais fluidez. Testado, comprovado, estilo redação vestibular sempre vai funcionar. Essa é uma dica imperdível que eu tô te dando, ó, 3ª aula já. Em primeira análise, veja que aqui ela usou essa estratégia. Em primeira análise, em segunda análise, portanto. Esse é o tipo de fórmula, gente, que eu recomendo, tá? Eu sou contra fórmulas. Mas se você quer iniciar todos os textos assim, eu não tenho nada contra, porque vai funcionar como elemento conector. E é uma forma de organizar. Só acho que aqui, para coesão inter ficar perfeita, ela também deveria inserir algum elemento de conexão aqui, tá? No nosso grupo de WhatsApp, para quem entrou no começo, eu enviei uma tabela de elementos de coesão, que pode ajudar você. Se você tem interesse em ter essa tabela, vai lá no Telegram e pede, eu posto de novo, tá? Então, aqui é a palavra que eu não entendi. Eu li funcial, alguém estava perto de mim oficial, mas eu acho que é crucial, mas de fato não é isso que está escrito lá, tá? Então, em primeira análise é alguma coisa pontuar que o Brasil, como 3º maior exportador de produtos agrícolas do mundo, se tornou um substituto natural para os chineses. Segundo pesquisa da Conferência Nacional da Indústria, em comparação com 2018, as exportações para a China aumentaram 35%, gerando uma balança positiva para o país de 30 bilhões de dólares. Dessa forma, a curto prazo, se observa um aproveitamento das oportunidades, sobretudo para o mercado chinês. Então, como primeiro argumento, o que a gente traz aqui? A recomendação é argumento um pouco mais fraco, que traga já um repertório sociocultural. Foi o que ela fez? Sim, ela traz aqui que o Brasil é o 3º maior exportador, segundo pesquisa da Conferência Nacional. Aí eu pergunto, o que é Confederação Nacional da Indústria? Vocês sabem? Fulcral. Ah, é Fulcral. Aí já faz mais sentido, né? Mas mesmo assim, eu não li Fulcral. Eu tentei as possibilidades, eu não pensei no Fulcral. Mas perfeito, tá? Eu vou falar sinceramente com você, Ana Paula. Eu sou a favor dessas expressões Fulcral, odianamente, que me remetem ao tempo da vovó. Eu prefiro as expressões de hoje. Mas não tem nenhuma proibição, porque eu também já li aí num grupo que odiernamente é proibido, que dessarte ou destarte não pode usar. Pode, você tem que saber o que significa, usar no lugar certo, que é o que ela fez. Eu, particularmente, acho que não é objetivo. Acho que rebusca o texto, mas é estilo, tá? Então eu vou corrigir, é o Fulcral. E aí, Ana Paula, se eu tiver digitado uma outra coisa errada, você corrige também, tá? Porque, como eu disse, eu fiz aí o meu melhor. É Fulcral, ok, tá? Então, ela fez lição de casa, fez mais ou menos, porque quando ela traz a pesquisa, ela deveria ter dito onde essa pesquisa foi publicada. Ah, que exagero, não, eu não conheço essa pesquisa, eu tô corrigindo o texto, eu não vou parar a avaliadora e abrir o Google e saber se ela tá falando a verdade, mas se ela me dizer onde ela viu, eu acreditei. Aí, se eu inventar, não sei, gente, se eu li que ela leu na Folha de São Paulo, eu acredito. Só que do jeito que tá aqui, eu não sei a fonte. Eu invalido esse repertório, tá? Então, muito importante contextualizar. Repertório sociocultural como está aqui, não tem valor. Eu não conto, tá? É chata a redação do Enem? Não. Ela é uma avaliação correta que avalia o candidato de acordo com a habilidade que ele tem de defender. E para defender, ele traz número. Agora, tem um erro grave aqui. Eu não dou propostas com textos motivadores. Essa informação que ela está trazendo poderia estar nos textos motivadores e nem assim impediria a necessidade dela dizer onde a pesquisa foi publicada, porque o Enem faz isso, ele te dá no texto motivador a fonte de onde o dado foi retirado, tá? Então, em primeira análise, é Fulcral pontuar que o Brasil, como 3º maior, outra regrinha de ouro, numerais, cardinais e ordinais, isso é regra, eu não inventei, podem buscar as fontes. Numerais até 10 devem ser escritos por extenso. A partir de 11 eu posso colocar o número.
Então, eu escreveria aqui, tá? Não tô dizendo que é ele que eu ia tirar ponto da Ana Paula, mas é melhor terceiro, tá? Vocês já sabiam disso? Me contem. Vocês já sabiam dos numerais, a regrinha. Então, a primeira análise é Fulcral pontuar que o Brasil, como o terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo. Aí vem outra regrinha de ouro. Qual é? Pronome oblíquo ato. Não preciso saber o que é? Não. Preciso saber usar. Essa partícula que a gente acrescenta depois do verbo se chama pronome oblíquo ato. Regra geral. Primeiro o verbo, depois o pronome oblíquo ato. Obviamente tem elementos atrativos. Para você, aluno bom de gramática, que estudou, sabe que, por exemplo, um deles, vou te dar um exemplo, tá? São as palavras negativas. Então, regra geral, vou escrever embaixo, tá? Regra geral é, como a Ana Paula escreveu, ou deveria ter escrito, tornou-se. Agora, vamos imaginar que ela quer dizer que não se tornou, né? Que eu já respondi. Se eu coloco a palavra não... Agora, o meu desafio aqui é achar... Eu vou colocar nunca, tá? Só porque o teclado não é meu e eu não acho tio. Nunca se tornou. Ó, o Rodrigo tá rindo, dono do computador, tá? Porque nunca é uma palavra negativa. A gente se sai bem, né? Vocês fazem isso também na redação. Quando não lembra uma palavra, troca, né? Para não escrever errado. É uma boa tática. Nunca se tornou. Veja, como é uma palavra negativa, ela puxa o pronome para frente do verbo. Regra geral, verbo primeiro, pronome depois, certinho? Então, vamos lá, não tem elemento atrativo, tornou-se. Não estou fazendo as marcações, tá? Para a semana que vem farei. Tornou-se um substituto natural. Aí eu vou ler tudo de novo, tá? Primeira análise é Fulcral pontuar que o Brasil... Ó, também, tá? Vamos virgular, tá? Eu sei que não existe esse verbo, mas eu sou uma pessoa virgulenta, porque eu acho que isso facilita muito a leitura, tá? Como virgulenta que sou, colocaria uma marcação aqui, ó, aposto. Como terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo, volta lá na aulinha do aposto, a gente vai ter aulas de competência 1 aqui, tá? Porque a gramática da galera tá complicada e tá derrubando a nota de vocês, não no Enem, em outros vestibulares. Então, aposto, isolei o aposto, tornou-se um substituto natural para os chineses. Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, em comparação com 2018, as exportações para a China, letra minúscula, juro que eu olhei mais de uma vez e de fato a letrinha dela pequena, ela tem dificuldade de marcar maiúscula. É marcar para o corretor não ter dúvida. A mesma coisa, a Ana Paula faz uns acentinhos, um pingo no i que parece acento. Na dúvida é acento. Sabe o que eu cheguei a fazer hoje no texto da Ana Paula, que eu faço sempre? Tem uma coisa lá que eu achei que era vírgula. Aí eu olhei as outras vírgulas dela para ver se ela fazia a vírgula em cima da linha ou não. Aí eu vi que não era vírgula, era o rabinho do A. Agora, você acha, querido aluno, que eu estou no processo corrigindo 200, 300 textos por dia, que eu vou parar para ver o rabinho do A e se ela põe vírgula em cima da linha ou não? Pensa comigo. Eu ia considerar vírgula, ia tirar um ponto e marcar ali, tá bom? Cuidado, deixa tudo claro, não deixe dúvida, porque é uma correção em larga escala. Mais atento e detalhista que o avaliador seja, como eu e muitos outros, é preciso deixar claro, tá? Eu tô falando do meu trabalho com professora também, tá, gente? Não é só avaliador, não. Em comparação com 2018, as exportações para a China aumentaram 35%, gerando uma balança positiva para o país de 30 bilhões de dólares. Maravilha, trazer números, gente. Dado contra dado, não argumento. Ela pesquisou, ela achou essa informação e isso é maravilhoso. Agora eu pergunto, se ela está lá no processo, no Enem, ela vai lembrar esses números? Ou ela pega do texto motivador ou ela aproxima, tá? Mas dado cai bem. Agora, se é dado do texto motivador, não conta como repertório sociocultural, mas ajuda um bocado no projeto de texto e na argumentação, tá? Dessa forma, a curto prazo, se observa um aproveitamento das oportunidades, sobretudo para o mercado chinês, tá? Tirando essa questão da letra e da fonte, eu diria que em termos de estratégia é um ótimo parágrafo, tá? Olha, em primeira análise, depois ela usa dessa forma, ela usa um sobretudo,
segundo. Gente, em termos de coesão, parágrafo perfeito. Quantos períodos tem aqui? Um período. O que mais? 2 períodos, 3 períodos. Maravilha! Estrutura fantástica, tá? Em segunda análise, é lícito afirmar que a principal consequência da disputa entre os Estados Unidos e a China é o risco de uma recessão econômica a nível global, ou seja, uma redução no consumo pelos países e, conseguinte, havendo diminuição no crescimento e aumento do desemprego. Nesse sentido, o Brasil seria grandemente afetado, pois a China é a principal cliente do país, o segundo é os Estados Unidos. Veja que até fez algumas paradas aqui por alguns erros que eu estou encontrando. Gente, que argumento incrível e que ótima progressão que ela faz um argumento ou outro. O problema aqui, não tem fonte. De onde ela tirou essas informações? É da mesma pesquisa? Ela não disse. Mais uma vez, seria uma redação mediana em competência 2 por esse motivo, mais um projeto de texto muito bom, tá? E aí ela faz uma coisa também que é não pulverizar, não encher o texto de repertório decorado, como muita gente faz e acha que é bonito isso, tá? É um texto lindo. Se tivesse mais referência, se ela tivesse lido ontem no Jornal de Economia de um jornal e colocado aqui, fantástico, tá? Agora, é um texto que tem alguns probleminhas aí na competência 1 que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. É lícito afirmar que a principal consequência da disputa entre Estados Unidos e a China, erro mortal da redação. Esse é um erro grave. Até aqui, tudo que ela fez está tranquilo. Separar sujeito de predicado, minha gente. Vírgula lembra disso, você não vai errar nunca mais. É o que dói na alma do professor, tá? Porque é a primeira coisa que a gente ensina em pontuação. Separar o sujeito do predicado. Quando você põe uma vírgula antes de um verbo, quase sempre você está fazendo isso, tá? Não estou generalizando. Mas percebam que é uma questão que você vai se habituando. Então, em segunda análise, é lícito afirmar que a principal consequência da disputa dos Estados Unidos e da China é o risco. Ela está fazendo um truncamento aqui, tá? Ela está quebrando a estrutura sintática. O que diz a estrutura sintática de um texto, e eu vou discorrer em outra aula com mais tempo. A ordem direta de uma oração é sujeito primeiro, verbo depois e objeto ou complementos, tá? Quando o aluno quebra isso, ele fica com dificuldade em pontuar. A gente vai falar isso depois. Em segunda análise, repetir o verbo aqui, tá? Eu nem tô falando isso porque, na verdade, eu tô tão concentrada em outras coisas, mas teria essa necessidade de, vou contar com vocês, aqui eu vou marcar. Verde, Estados Unidos, Estados Unidos. Que mais? Tem mais. Vamos ver China. China. Cadê China? Tá, eu normalmente vou fazer isso enquanto estou corrigindo, mas vejam que tem um Brasil aqui e tem brasileira também, que eu lembro, mas só para mostrar como é a questão da repetição. Brasil, Brasil, tá? Ó, o China aqui de novo. Aí você pergunta, professor, e o que eu faço para não repetir palavra? Fácil, tem duas formas. Aquele dicionário de sinônimos que eu postei só no Telegram, já postei. Existe via digital também e adjetivos, pronomes. Ou apenas retirar o sujeito. Dá para fazer em alguns casos também. Vou pegar esse exemplo aqui que ela colocou do Brasil, Brasil que tá bem pertinho, né? Aliás, eu não corrigi isso, gente, desculpa, tá? Aqui ela escreve assim, no que se refere... Nesse contexto é necessário analisar como o embate entre tais potências se reflete. Voltou? Sua mãe. Voltei. Tudo certo? Posso seguir?
Então, desculpe uma falhazinha técnica aqui, tá? Então, vejam que eu tirei o mente, que é um sufixo que estava se repetindo e é desnecessário. Ai, gente, eu vou voltar, tá? Eu tô vendo outras coisinhas aqui. Exibido pelo top fora, retrata visões de muito que choque entre trabalhadores norte-americanos e chineses. Então, a gente considera chineses também como a mesma raiz aqui, tá? Fora da ficção, eu li D, mas não sei se é erro de leitura ou de na guerra comercial entre Estados Unidos e China. Ó, aqui, ó, outra vez está interrompendo, tem trazido sem a vírgula. Diversas consequências que se refere a, ó, a crase aqui que está faltando, na verdade eu não tinha corrigido primeiro, né, a ortografia. A economia mundial. Nesse contexto é necessário analisar como embaixo entre tais potências, juro que eu não vi o acento, acho que ela esqueceu mesmo, tá? Potências, reflete negativo e positivamente no Brasil. Em primeira análise, é fulcral pontuar que o Brasil, como terceiro maior exportador de produtos agrícolas do mundo, tornou-se um substituto natural para os chineses, tá? Então agora sim, ó, vou botar chineses aqui de novo. Depois eu vou falar sobre a questão da repetição, tá? Segundo pesquisa tal, as exportações para a China aumentaram, gerando uma balança positiva para o país de 300 bilhões de dólares. Dessa forma, a curto prazo, se observa um aproveitamento das oportunidades, sobretudo para o mercado chinês. Ah, mas a palavra é diferente. Não, é a mesma raiz. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Em segunda análise, é lícito afirmar que a principal consequência da disputa entre os Estados Unidos e a China em segunda análise, é lícito afirmar que a principal consequência da disputa, aqui eu já falei, né, que é o risco de uma recessão econômica a nível global. Cuidado com essa expressão também, tá? Aqui não está errada, tem nível global, deve ter nível federal, mas a expressão a nível, na verdade a gente fala em nível, a nível do mar. Tem muita gente que usa nível D para se referir a qualquer coisa, tá? Então, se você falar que é a nível federal e estadual, ok. A nível global eu entendo isso, que ela está falando do mundo, então eu posso considerar. Mas tem gente que usa essa expressão para tudo, a nível de governo, a nível de secretaria, aí tá errado, tá? Então, nível é para nivelar, tem que ter níveis diferentes para a gente poder falar a nível de alguma coisa. Porque essa expressão já foi um vício de linguagem aí que durou décadas, tá? Ou seja, uma redução do consumo pelo país. Faltou um S, mesmo que ela tenha esquecido, é contado com E. Nesse sentido, o Brasil, vem de novo. Troquei a cor aqui, mas é isso. Seria grandemente afetado, pois a China é a principal cliente. E aí também nem vou falar do E, né, gente? Ó. Não fica brava comigo, Ana Paula. Você pediu para eu corrigir, eu faço o meu trabalho. Aí quando você está escrevendo o seu texto, você vai lembrar de mim. Poxa, olha quanto é. A professora falou que não podia escrever muito é, ó, só no mesmo parágrafo. Puxa, com tanto verbo, eu preciso escrever 3 vezes o verbo é. E aí, de novo, os Estados Unidos. E acho que eu já deixei passar mais algum ali, se eu não estou enganada, mas é só você visualizando coloridinho, você tem uma noção como é que a gente tem esse vício de repetir, tá? Portanto, medidas são nesse... deixa eu só bater o olho e ver se não passou nada, tá? É lícito afirmar que a principal consequência, eu já falei do conteúdo, né? Então, portanto, medidas são necessárias para manter a economia brasileira estável. O governo federal, em parceria com o Ministério da Economia, devem realizar planejamento referentes à importação e exportação com o intuito de diminuir futuros possíveis riscos de recessões e também fazendo controle a longo prazo de contratações e compras exacerbadas. Logo, o país estará preparado para qualquer desequilíbrio global. Em termos de proposta, tá? Também eu vou falar até janeiro. Proposta de intervenção com 5 elementos, a não ser que mude esse ano e aí eu vou avisando vocês. Minha dica, começar pelo agente. Ação, modo meio, detalhe o modo meio, efeito. Ou detalhe o efeito, porque um elemento tem que ser detalhado, tá? Então, vamos lá.
Medidas são necessárias para manter a economia brasileira estável. Ela vai direto ao ponto, não fica enrolando e criando 1000 agentes aí. Então, governo federal, essa história de em parceria de, gente, balela. Se alguém ensinou você a fazer isso, não é errado, não é obrigatório, isso não conta como modo meio, tá? Governo federal, em parceria tal, deve realizar o planejamento referente à importação com o intuito de diminuir futuros possíveis, né? E também fazendo controle a longo prazo de compras exacerbadas. Então, tem um detalhamento, eu só estou confusa aqui em relação ao modo meio, tá? Eu vou ler de novo. Governo deve realizar o planejamento com o intuito... Não, fazendo o controle é outra ação e logo o país estará preparado, é efeito, tá? Aqui faltou o modo meio. Para não esquecer de marcar o modo meio, por meio de, por intermédio de, e aí você vai dizer que ações serão feitas. De que maneira isso será feito, tá? Não esquece, faltou um elemento. Bom, em relação a conectivo, ok, portanto, de conclusão, medidas são necessárias, ela escreveu assim mesmo, tá? Eu acredito que ela tem engolido umas letrinhas aí. Então, cuidado na hora de passar limpo. Ah, mas eu escrevi correndo só para te mandar, então não me manda. Lê, corrige, porque eu vou corrigir assim, tá? Para manter a economia brasileira. E aí eu pergunto, por que brasileira teria letra maiúscula? Não tem, tá? Brasil tem. E aí eu vou fazer aquela coisa fantástica que é marcar em azul. Aqui o corretor está me indicando que eu esqueci de falar, né? Do desemprego, ela colocou um S a mais aqui, ok? Pessoal, atenção, né? Nome, muita confusão com letra maiúscula quando a gente fala de evento, tipo Segunda Guerra Mundial, Natal, Carnaval, letras maiúsculas, nome de eventos e nome de agentes. Então, governo federal, maiúscula, é o nome de um agente federal, inclusive, né? Então, o governo federal, ó a virgulenta aqui, vamos isolar? Ela fez certo, ou ela não coloca nenhuma ou ela coloca duas, como eu tô fazendo, tá? Em parceria com, ó, de novo, Ministério da Economia. Agora vem a questão da concordância. Quando eu li, acho que algumas pessoas já ouviram e já perceberam, tá? Pena que no Enem a gente não pode ler alto, né? Porque às vezes na nossa voz a gente percebe o erro. Não vai ficar lendo alto lá, tá? Vai atrapalhar o coleguinho. Mas, ó, o governo, não importa se é parceria, é o governo. Então, se é o governo, ele deve, tá? Eu determinei o artigo aqui, a concordância se estabelece no singular. Lembra disso. Então, o governo federal, em parceria com o Ministério da Economia, deve realizar planejamento referente a importações. Regra básica de crase. Eu tenho uma crase diante da palavra que está no plural. Essa crase não pode ser. E aí eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem um pronome que deve ser... Aqui eu tenho um artigo... Descer a página, assim. Aqui eu tenho um artigo, mas uma preposição. Eu não posso ter uma preposição no singular e um artigo no plural ou vice-versa. Resumindo, se a palavra está no plural, eu já não tenho a crase aqui, tá? Há importações e exportações, vírgula. A gente vai mudar de ação. Com o intuito, faltou, tá? De diminuir futuros possíveis riscos de recessões, tá? E também eu colocaria uma vírgula também para marcar o conectivo, que também não é obrigatória, tá? Falei, virgulenta. Quando for obrigatório, que é o caso do ser predicado, eu falo para vocês. Um controle a longo prazo. Outra questão de crase aqui. Longo prazo. O prazo é longo. Palavra masculina. Posso colocar crase antes de palavra masculina? Não. Então, tá faltando a aulinha de gramática aí para todo mundo, tá? Vou começar a programar futuramente essas aulas. E também fazendo controle a longo prazo de contratações e compras exacerbadas. Logo, o país, ela colocou país mesmo, faltou o acento, tá? Ou aquele acento que tá duvidoso, estará preparado para qualquer desequilíbrio local. Passou ali também, tá? Eu lembro quando eu estava lendo esse texto que eu tinha corrigido isso mentalmente. Aqui ela não repetiria porque, ó, o que eu falei do artigo marcado, gente.
Eu sei que parece estranho, tá? A primeira vez que um professor me ensinou isso, eu até duvidei. A principal cliente do país, o segundo, são os Estados Unidos. Ai, que horrível. É, gente, são os Estados Unidos. Tá? Uma hora eu me acerto com o teclado. São os Estados Unidos. Marquei o artigo e tenho que marcar, porque são estados com concordância no plural. Ok? Aí eu vou dar um tempinho para vocês me dizerem, querem a nota ou não? Eu preferia não dar. Mas eu sei que vocês têm uma coisa com nota. Ai, quanto esse texto tiraria? Me fala a nota. Eu vou dar 2 minutos para vocês se manifestarem. Eu vou me dizer, põe a nota, não põe a nota. Primeiro tem que ser a Ana Paula, né? Mas uma vez que ela mandou, ela já assumiu que eu faço aí o texto, libero e falo dele. Vocês querem a nota? Quem quer chutar a nota? Quanto esse texto merece? Vamos lá. Tainara quer, Tainara. Vamos lá, quem mais? Só uma pessoa não querem muito não vou pôr. C1, C2, C3, C4, C5. E aí? E a dona do texto? Se posicionou? Mel quer? Todo mundo quer, ela sabia. Tô perguntando para vocês interagirem aí, pessoal. A Ana Paula não quer? Ela não falou nada. A Ana Paula não quer, então não vou postar. Porque por mim tudo bem. A Ana Paula, por mim tudo bem? Ah, se ela falou, ela liberou. Vou colocar, tá, gente? Estou fazendo certo? Não, não tenho texto motivador. Então, quando eu não tenho texto motivador, o que eu faço? Eu considero que tudo que o aluno trouxe não estava no texto motivador, obviamente. Então, ele traz esses elementos, tá? Então, vamos lá. Vocês concordam comigo? E, aliás, podem colocar aí no chat quanto vocês dariam de competência 1 para Ana Paula aqui. Podem começar a marcar as competências. De C1, quanto vocês acham que ela tira aqui? Do que vocês conhecem, né? Quem está mais antenado com o critério. Competência 1. Quanto? Alguém falou? Quanto de competência 1? Quanto? 120. 120. Quem falou 120 acertou, Tainara. Por quê? Porque o texto tem vários probleminhas que não são graves, mas que impactam. Por isso que eu falo que a Ana Paula precisa urgente da gramática, porque é isso que está derrubando o texto dela, que tem um conteúdo muito bom e uma coesão bem legal, tá? Competência 2, repertório sociocultural. Quanto é que vocês dariam aqui? Já vamos falar de 2 e 3, tá? Competência 2, repertório, tema barra gênero. E competência 3, argumentação, que se refere ao projeto de texto. Tainara C2 falou 200. 200 no C2? Alguém tem mais uma ideia? Poxa, Tainara, eu queria que você corrigisse o meu texto. Quer dizer, eu nunca fiz Enem, né? Porque eu sou velha, eu não tinha Enem no meu tempo. Não, jamais 200. Eu já apontei problemas que tem aí na competência 2. 200 é perfeito. Repertório contextualizado com boas fontes. 180. 180 não existe essa nota, tá? Isso é uma coisa que eu vou explicar depois. O 180 só existe porque tem 2 avaliadores e a gente divide a nota dos 2 e gera. As notas são dadas de 40 em 40, então não existe o 180. Tainara 160. 160. Bom, vocês vão achar estranho, tá? Mas é uma manobra. A gente não penaliza um texto 2 vezes. Então, quando eu vou avaliar 2, eu já avalio a 3 junto, porque uma está muito relacionada à outra. 1 e 4 são irmãs, 2 e 3 são irmãs também. Então, vocês podem achar estranho, mas eu daria 120 aqui, que é uma nota baixa, mediana, aliás, pela falta da referência, que é fundamental. E aí eu daria um 160 aqui no projeto de texto dela, ou seja, ela traz uma boa argumentação que não pode ser perfeita porque não foi referenciada, então não é 200, mas o projeto de texto está acima do repertório por não estar contextualizado. Tá vendo como é importante trazer? Tá? É importante trazer. Agora, é claro que você podia questionar o fato dela ter trazido um repertório contextualizado aqui, mas ela trouxe 2 não. Veja, aqui daria uma brigazinha, porque poderia gerar uma discordância entre 2 avaliadores, tá? Mas 200 eu acredito que esse texto não levaria aqui, tá?
Competência 4. Aqui sim eu acho que o texto, é difícil um texto não ser bom na 1 e ser bom na 4. Mas aqui eu acho que ela entendeu de fato e levaria um 200, tá? Competência 2, competência 5 eu acho que já ficou óbvio também, né? Falei que faltou um elemento. 160, 760, podendo chegar a 800 pontos, que seria o avaliador aumentando a competência 2, e eu acho que chegaria, tá? Acho que chegaria uns 780, vamos dizer assim, tá bom? Ou seja, um ótimo texto, né, gente? Como eu disse, todo texto que passa de 720, ele é ótimo, ótimo texto. Excelência, 820 para cima, mas 760 é um ótimo texto, e eu escolhi o texto que era bom, e eu acho que também é bom mostrar que ele tem problemas. Eu falei que ia dar um exemplo aqui de como tirar repetição, tá? Eu vou dar alguns só. Então, por exemplo, documentário exibido retrata as diferentes visões do mundo, choque cultural entre trabalhadores norte-americanos e chineses. A primeira vez que for, né? Fora da ficção comercial entre as duas potências. Viu como dá pra fazer? Ou entre os dois países. Depois, tornou um substituto natural para os chineses, ok, segundo pesquisas e exportações, tal país. Ou não colocar chineses, né? Substituto natural. Espera só um minutinho que eu estou ouvindo a pergunta. No momento da prova, deveria usar mais um discurso de autoridade ao invés de dados, já que é mais tranquilo de lembrar? Ótima a sua pergunta. Repete para mim a pergunta, por favor, Rodrigo. Paulo Sérgio pergunta. No momento da prova, deveria usar mais é indicado usar mais um discurso de autoridade ao invés de dados, já que é mais fácil de lembrar. São coisas diferentes. O discurso de autoridade só se você referenciar, que é mais fácil de lembrar, sem dúvida. Agora, não pode deixar de referenciar, óbvio, né? Então, eu vou usar... Drauzio Varela disse que a saúde pública está um caos, beleza, tá? É o Drauzio Varela, um médico renomado brasileiro. Então, para discurso de autoridade, tem que ver quem é a pessoa e não usar aspas. Terceira pessoa, eu falei isso no grupo, disse que se eu tentar abrir aspas e fazer um discurso direto, eu não vou lembrar exatamente as palavras que o fulano falou, mas eu concordo com você. São escolhas, gente, não tem melhor ou pior, tá? Dados, exemplos, notícias... sendo de teor nacional, ou seja, não pode ter acontecido só no seu bairro, porque a gente lembra que o Enem é Brasil inteiro, ou seja, eu estou corrigindo o texto da Ana Paula do Acre. Se ela me der um exemplo de algo que aconteceu lá em Rio Branco, talvez eu não tenha lido, a não ser que o caso tenha repercussão nacional, aí eu posso usar como exemplo, tá? Então, tudo vale, gente, não tem prioridade. Agora, no sentido de mais fácil de lembrar, eu concordo com você, é mais fácil de lembrar. Tainara, retomando essa pergunta. Você recomenda usar série para exemplificar na argumentação? Se eu recomendo utilizar série para exemplificar na argumentação. Quem sou eu para recomendar, gente? Eu não estou recomendando nem para os meus filhos as coisas, porque eles não têm feito muito aqui o que eu estou pedindo. Brincando ou não, escolhas, tá, pessoal? Eu acho que séries, durante muito tempo, houve um enorme preconceito como se fosse um repertório menor ou maior em relação à literatura ou cinema. Em termos gerais, eu vou dizer até que né? Porque existem as 7 artes consagradas e as séries estão dentro do quesito cinema, que é uma arte, tá? Mas havia um preconceito na academia, não vou mentir pra vocês. De um tempo pra cá, vocês vão ver a redação nota 1000 adoidada que o INEP posta com repertório de série como nota máxima. Acho fantástico, porque não existe menor ou maior, mais importante ou menos. Esse documentário, gente, ele foi premiado e ele tá na Netflix. Quando vocês imaginaram que uma plataforma streaming que eu, mais velha, nem imaginei que existiria, ia lançar um produto que não é pago com ingresso e ia ganhar? Isso aconteceu com o Oscar, filme principal já. Então, não posso dizer o que você deve escolher. Eu acho que você deve testar, tá? Eu hoje, cobrem do Rodrigo, estou lançando um guia que eu escrevi para vocês com muito carinho e cuidado. 10 livros, 10 séries, 10 filmes de 2020, sem spoiler, que eu indicaria para você usar como repertório sociocultural. Mas lembrando que é uma indicação para você assistir, ter tempo, também descansar e ter momentos de lazer.
e ficar bem informado. Super atuais. Mais perguntas? Ana? Quantas vezes pode se repetir uma palavra no texto? Quantas vezes você pode repetir uma palavra no texto? Não tem régua para isso. O que a gente imagina é a harmonia do texto. Então perceba, chineses, China, chineses, tá? Se ela usasse uma vez aqui, uma vez no segundo, ficava harmonioso e nem perceberia. Mas quando a leitura é fluida e muito rápida, como a gente faz em processos de larga escala, a gente percebe muito fácil a repetição, tá? Então não tem uma medida extrema. Eu diria que num texto de 30 linhas, eu repetiria uma palavra 2 vezes no máximo. Mas isso eu que tenho prática, que escrevo muito, então até a meta de vocês, até o Enem, era tirar a repetição da vida de vocês. E é possível, tá, gente? Isso é treino. Se você me perguntasse hoje qual é o principal problema que você vê em textos, e assim, eu já participei de bancas de diversos vestibulares, tá? Eu diria que é a repetição de palavras. E também nos textos de acadêmicos. Eu acabei uma revisão de dissertação de mestrado agora à tarde, lotada de repetição de palavras. Como a gente tira isso? Lendo muito e escrevendo muito. Você vai perceber. E o mais importante, gente, revisão do seu texto, tá? Depois eu vou dar uma dica para você perceber o seu próprio erro, que é sair um pouco dele e voltar depois, mas isso a gente vai conversando. A revisão pega a repetição. Às vezes você não percebe, que você lê de novo, tá aqui a palavra, tá? Então isso, veja que quando eu deixo o texto colorido, fica mais fácil de você perceber. Quando você escreve, muitas vezes você não percebe. Mais perguntas, Rodrigo? Eu posso fazer um exercício com outras palavras aqui, né? Estados Unidos, chineses, positivamente no Brasil. Em primeira análise, a Fucral pontuar que no nosso país, ou neste país, tá? Dá para fazer com pronome. E sinônimo, gente, exercita. O dicionário de sinônimos que eu falo aqui não é aquele de verbete que você usou ou não usou na escola. O dicionário de sinônimos serve para isso, para aumentar o seu vocabulário. Eu, quando era estudante, fiz vestibular, eu tinha uma meta pessoal que era alta. O que eu fazia? Todo dia, eu tinha um caderno que eu virava ao contrário, que era o caderno da escola, tá? Eu escrevia uma palavra nova que eu aprendi. Se eu não aprendesse, eu ia no dicionário buscar. Ampliar vocabulário. E aqui, isso a Ana Paula faz muito bem. Ela usa palavras até bem desconhecidas. É obrigado? Não. Estilo. Algumas eu não gosto, algumas eu não usaria. Ela usou, tá tudo bem. Cada um usa se quiser, mas ampliar esse repertório vem de leitura. Eu tenho certeza que a Ana Paula está usando, porque ela deve ter lido aí um monte de texto 1000, nota máxima que ela viu por aí que usa e ela achou, se tá com nota 1000 deve ser bacana, vou usar também. Ou não, ou ela acordou, aprendeu a palavra Fucral e falou, vou usar. Tudo bem, são escolhas, tá? Quanto a isso, tudo bem. Se você usar no lugar certo, use e abuse, tá? Aí é estilo, gente. Agora, tem gente que acha que isso impressiona o avaliador. Não impressiona, tá?